Vamos gerar um double mesmo. Vamos gerar aqui um sinal. Do tipo seno. Com frequência de tamanho, né? De tal. Então, como é que a gente faz? A gente vai gerar um seno aqui. Então, seno. Só que agora, né, para gerar o seno, eu vou... Os pontos, né, de seno, tem que lembrar, né, que para a gente converter aqui bonitinho, eu tenho que usar o pi. Então, 2pi, e eu vou fazer um define aqui. Pi é 3.1415. Tá bom aí, é uma macro só para substituir. 2pi. E aí, então, a gente vai gerar ele para uma série tipo seno. E a gente tem que escolher também vai ser a amostragem, né? De quanto em quanto que eu vou gerar. Entre 0 e tal. E aí eu vou começar então com entre 0 e algum número, né? Eu vou gerar por alguns segundos aí o seno. E aqui, né, esse E, aqui eu não vou conseguir fazer, é mais complicado aqui fazer com float, mas vou fazer aqui com float, que ele começa em 0, vai até menor do que igual a n, e aqui ao invés de E++, eu vou, sei lá, vamos calcular o seno a cada 0.1. Então eu vou somando aqui 0.1, 0.1. A gente vai calcular então, ao invés de E, vamos utilizar x, né, como se eu estivesse grafando ele na direção x aqui. Então, arquivo aqui. Agora a gente vai utilizar o ponto 4f. Vamos... Função seno. Agora eu estou gravando aqui uma sequência de valores do seno. Né? Então, vamos colocar até um barra n aqui. Beleza? Então, eu estou gerando aqui um arquivo com os valores amostrados do seno. Feito. Gerei seno entre 0 e 1. Vamos lá. Arquivo.txt. Então tá aqui a sequência. Então ele começou a gerar ali o seno. Dá para ver que começa em 0, né? E aí vai subindo, vai descendo e tal. Talvez o 0.1 aqui tá pouco, né? Vamos dizer de 0.1 e 001, ou 005, assim, para ficar mais suave a curva. Entre 0 e 2, vai. A gente gerou aí uma curva senoidal, então dá para ver que agora ele está se repetindo, né? Então começa aqui em 0, onde o seno começa mesmo, vai até 1, aí cai, cruza o 0, vai até negativo 1, 1 negativo, sobe de novo, tá, beleza, esse aqui é o nosso seno. E a cada vez que eu faço um fprintf nele, ele é como se movesse para frente, como se tivesse uma impressora mesmo, sabe? Que eu gravei, escrevi um número e aí ele vai seguindo na frente, o cabeçote da impressora vai movendo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então ele está movendo para frente no arquivo, né? Para cada vez que ele utiliza. E ele está gravando aqui um em cima do outro, porque eu pus um barra N, né? Se eu tivesse só dado um espaço aqui, ele vai seguir exatamente o que o printf está fazendo, o fprintf está fazendo. Então, se eu ponho um espaço, ele vai armazenar com espaço. Se eu coloco barra N, ele vai armazenar com barra N. Certo? Então é basicamente isso. Faltou rodar. 2. E aí foi uma sequência do outro. Vamos ver aqui no plot. Tá? Então eu vou utilizar aqui no plot, eu poderia até fazer direto. Vamos fazer aqui, ó, plot, arquivo.txt. Vamos ver se ele faz.
Ah, e aí eu tenho que ter o X também, para poder plotar, né? Então, vou ver aqui, ó, using, vocês estão enxergando a tela? O gráfico? Ou não? Ou só o terminal? Não, né? Então acho que vou ter que compartilhar ele especificamente, peraí. Agora você deve estar vendo aí, né? Então aí, o que ele fez, né? Tô plotando aqui o seno, né? Bonitinho. Agora eu vou mudar lá o arquivo. Deixa eu ver como é que eu faço isso de um jeito razoável aqui. Eu vou compartilhar a tela toda, fica mais fácil. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Para a apresentação. Tela inteira. Peraí, tá. Então, o que a gente faz, né? No Linux, o que a gente utiliza então, aqui é esse programinha, né? O GNUplot, né? Então, aqui GNUplot, ele entra, ele vira um terminalzinho aqui. E aí você só escreve plot, o nome do arquivo que você gerou, que tem os dados, né? Using, né? Usando uma coluna, né? Que é o que eu fiz aqui. Eu utilizei uma coluna, porque o nosso arquivo tem uma coluna só, né? Se você olhar aqui o cat arquivo.txt, ele tem uma coluna só. Ele poderia ter mais que uma coluna, né? Como é que eu faria isso? Teria, por exemplo, eu imprimo o X, o X que eu ponto 2F, por exemplo, barra T e porcentagem ponto 4LF. Então eu imprimo o X e o F de X, a função. Eu estou imprimindo os dois agora. Eu não quero deixar mais complicado do que precisa aqui, mas só para... Eu estou tirando um arquivo texto agora. Cat arquivo.txt. Então, olha só, agora eu gerei duas colunas. O que são essas duas colunas? Uma é o X e a outra é o seno de X. Então, também dá para fazer isso. Que lá no GNUplot ele vai utilizar também esses dois. Aí uma coisa que é legal, né? Se eu, se eu utilizo aqui a amostragem, né? Dá para eu definir a amostragem também, né? Então, o, a taxa de amostragem, né? Então, por exemplo, quantos pontos por segundo eu quero? Então, por exemplo, aqui vou utilizar 50 pontos por segundo, por exemplo, né? 1 sobre 50. Aqui ele vai andar aqui de 1 sobre 50 por 1 sobre 50. Então, aqui é utilizado, né? 100 pontos por segundo, né? 1 sobre 100, e assim por diante, né? Então, essa é a amostragem que eu tô utilizando. Então, a curva vai ficando vai mais suave ou menos suave. Tá? Mas eu vou deixar aqui manualmente. Se eu plotar aqui ó, de 0.1 e 0.1, então o seno vai ficar mais quadradão, assim, né? Eu não vou ter uma amostragem. Gerei aqui, tá aqui o arquivo. A gente vai olhar agora para o GNUplot. Deixa eu fechar esse. Então, GNUplot. Acho que dá para imprimir direto. Não sei se dá. Não, não dá. Não, eu acho que eu tenho que entrar mesmo. Tem um jeito de fazer isso, mas eu não sei, eu não lembro. Arquivo.txt using 1, 2. Então ele imprimiu aqui, né? Ele está gerando a curva, né? Com os pontos.
eu, eu agora, né, posso alterar, então essa plotagem, né, então se a gente mudar aqui o arquivo, vou pegar aqui e gerar agora, ó, tô em outra coisa aqui, arct, então agora eu quero gerar um seno entre 0 e 5, então ele sobrescreveu o arquivo lá, né, então eu vou fechar esse e abrir o outro, aí agora ele girou entre 0 e 5, então, e dá para ver, né, que o seno aqui está meio quadradão, né, então por quê? Porque a gente utilizou uma amostragem baixa. Se a gente pegar aqui, então, trocar esse parâmetro, então, por exemplo, né, usar 0,2, por exemplo, 0,25, a gente está andando em X aqui com um passinho mais curto. Então, quando eu gero o arquivo, então eu gero aqui o arquivo com, sei lá, 4 segundos. Vamos lá olhar. Então, agora eu estou aí. Agora, como eu aumentei a amostragem, né, então tem uma curva mais suave. Né, outras coisas que dá para fazer que fica legal, né? A gente pode adicionar ruído nisso. Então a gente tem o seno mais um rand aqui. Ah, o que esse rand faz? Como o rand gera um número entre 0 e 1, eu vou multiplicar ele por 0,1 só, para o ruído ficar bem pequenininho, né? Eu posso aumentar esse ruído aqui, né? Então fazer o ruído ficar mais relativo aqui, né? 0,2, vai. Então, compila, roda, entre 0 e 4, gerou, vamos exibir, aí tem um ruído aqui, certo? Então, basicamente é um seno com muito ruído esse, né? Tá bem ruim aqui. Então, vamos diminuir esse ruído aqui, né? Então, sei lá, ruído zero, vou por 1% só ou 5% vai, de ruído. Porque ali tava 20% de ruído, aí não dá pra ver nada, né? 0 e 4. Ainda tá zoado isso, né? Não sei por que tá tão bagunçado. Nossa, tá gerando um negócio muito louco aqui. Tá vendo aí os números? Ah, esqueci. O RAND não é um número entre 0 e 1. O RAND é um número entre 0 e o máximo inteiro, né? Então, o que eu tenho que fazer? O RAND, eu estou confundindo as linguagens de programação aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. O RAND, ele gera um número entre 0 e o maior inteiro possível. Que esse maior aqui, ele está nessa constante aqui, ó, RAND max. Então, existe esse RAND max aqui, que é o maior número aleatório que pode ser gerado. E quando eu pego, então, e divido pelo maior número, eu tenho agora sim o número entre 0 e 1. Agora tá certo. Então é isso. Então, vamos gerar agora, tá bom, 5% de ruído, vai. Gerei. 4. Vamos exibir o arquivo, agora tá mais razoável. Não ficou tão legal o ruído, vamos pôr mais ruído. Vamos pôr 0,1. Vamos pôr 20%, vai, de ruído. Fiz aqui. Tá. 4. Aí, beleza. Então temos aí um sinal ruidoso. E assim por diante, tá? Dá pra gente ir fazendo, brincando com essas coisas. O legal, né, assim, tô mostrando isso aqui para vocês, que é para mostrar a utilidade, né, de a gente ter um arquivo. Então esse arquivo aí fica salvo no computador e a gente pode utilizar sempre que a gente quiser. Tá aí o nosso arquivo.txt. Como é que eu faço para gerar outro arquivo, né, com outro nome? Eu tenho que trocar aqui. Lembrando que o modo W, ele sempre substitui, né, o arquivo anterior. Tá? Ele sempre substitui. Eu vou voltar aqui para o terminal sozinho, para ficar mais com uma resolução melhor. Beleza?
Estão vendo aí, né? Então, o que eu fiz, né? Então, eu gerei aqui um arquivo com dados que vão ficar gravados ali dentro, né? E aí eu posso utilizar esse arquivo em outros sistemas, como, por exemplo, o Gnuplot, como a gente fez aqui.